continuidade à grande celebração do Tríduo Pascual. Neste momento, contemplamos a maior prova de amor e a entrega de Jesus à sua missão. Vivamos este momento na profundidade de nossa fé. Lembrai-vos de vossas misericórdias, Senhor, e santificai-nos com vossa eterna proteção os vossos fiéis, pelos quais o Cristo, vosso Filho, instituiu por seu sangue o mistério pascal. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei, meu servo será virtude, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado, ele estava que não parecia ser homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama até os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como o renovo da planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não
fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si as nossas enfermidades e sofria ele mesmo as nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa de nossas crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado, submeteu-se, não abriu a boca, como um cordeiro levado ao olho. Ou como ovelha diante dos que o tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não pertencia ao mal, nem se encontrou nele falsidade em sua palavra. O Senhor quis macerá-lo com os sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir o êxito à vontade do Senhor. Por essa vida de sofrimento, alcançará-nos em uma ciência perfeita, meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre ele as suas culpas. Por isso, compartilharei com ele as multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Senhor, põe em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Tornei-me
Foge de mim os que vivem pela rua. Os corações me esqueceram como um porto e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Ó vós, porém, ó meu Senhor, confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Mostrai serena vossa face, vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, de coragem, todos vós que ao Senhor nos confiar. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Salve o Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu com Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve a Cristo, poder de
paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia ali um jardim, onde ele entrou com seus discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que esse se retire. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei.
Os judeus lhe responderam: Os judeus responderam. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? Teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele nenhum crime. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei devara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz.
Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sobre sorte a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre, amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-a na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e o tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que Jesus já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus, envolveram com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
cada ano nós celebramos este momento muito importante e forte da nossa fé, o momento da entrega do ungido do Pai. Todo o suplício que aconteceu desde a entrega no jardim, da mão dos soldados. Mas a cada ano, sempre quando a gente lê a palavra, alguma coisa fala mais para nós. Eu estava pensando enquanto vocês acompanhavam a narrativa, prestemos atenção em alguns momentos da narrativa em que Pilatos insiste várias vezes em soltar Jesus. Ele tinha autoridade para isso. A terra, ele era governador e ele podia fazer. Eu fiquei pensando como que as pessoas se deixam ser instigadas pela massa. Quem gritava ali, crucifica, não sabia nem por que estava falando isso. Acho que não se deu conta da palavra, né? Fora, fora, crucificam. Pilatos tenta de novo, questiona Jesus, fala com eles, mas eu vou entregar o rei de vocês? Não, não é nosso rei. Se você for contra César, quer dizer, tinha mais valor o rei da terra do que o rei dos céus. Às vezes há uma mentalidade muito preocupante nos nossos tempos atuais. Né? Nós temos consciência, todos nós, inclusive quem se denomina como ateu, que fala que não acredita, faz cria o seu Deus. Aqui a gente não está julgando, mas eu falo o seguinte: as pessoas às vezes que procuram dizem, eu não acredito em nada não, tudo bem, não tem problema, nem eu vou te condenar, nem ninguém tem que te condenar. Mas uma coisa é certa, a sua vida nunca vai ser a mesma. Você vai se perder, como eu também me perdo, mas eu sei aonde eu vou buscar a minha força. Agora, quem se denomina colocar as coisas na força da terra, a terra pela terra, todos os grandes reinados do mundo, o que aconteceu até hoje? Todos acabaram. Hitler, o faraó. Se a gente olha na história, um poder imenso, né? Mandava no mundo, né? E tinha poder financeiro, poder de inteligência. Eu falo que o Hitler não era inteligente, mas tudo que ele fez é inteligentíssimo. O faraó, inteligentíssimo, mas longe de Deus, o Criador, esses impérios todos caíram, inclusive Jerusalém. Jesus vai dizer, né? Jerusalém, Jerusalém, tantos tempos quis colocar vocês como uma galinha, colocam os pintainhos debaixo das asas e vocês não quiseram ouvir. Vai chegar um momento que vão pilhar a cidade e acabar com ela. Não vai poder fazer mais nada. Amados irmãos e irmãs, hoje a igreja não celebra a Eucaristia. A gente tem costume de dizer, né? Tem missa amanhã? Ainda tem quem procura a secretaria das nossas paróquias e pergunta: tem missa amanhã? Você põe na cabeça que sexta-feira não tem missa, né? A gente tem que ensinar e ajudar as pessoas em casa, os amigos. Sexta-feira santa não tem missa, né? No mundo inteiro. O altar está nu, o tabernáculo está aberto e vazio, e mergulhamos nesse silêncio da sexta-feira santa. Não como um silêncio de derrota. Acabou tudo. Mataram Jesus, ele está preso, vai carregar a cruz, assassinado. Não. Mas como um silêncio de quem contempla o maior gesto de amor da história da humanidade. Em nenhum momento Jesus mostrou ira. Em nenhum momento Jesus xingou ninguém. Paramos de pensar nisso. Às vezes a gente, isso é próprio do humano, né? A gente, quando fica muito nervoso, alguém faz alguma coisa com a gente, por mais que a gente seja pessoa de fé, até a hora que você perde a paciência, né? Você quer vingar a pessoa, né? Você vai vingar, você fez isso comigo? Estou sofrendo, né? Às vezes a gente fica nervoso por causa dos sofrimentos da vida que não vamos comparar nada que Jesus passou. Nada. Até uma
que não existe dor para o pai e uma mãe, não existe cálculo para dor e um pai e uma mãe, nem essa dor é comparada a que Jesus passou. E de novo, pai e uma mãe teve um dia, ficou nervoso, brigou com o ser humano. Deus se colocou inteiramente na mão do pai. Não colocar por colocar, né? Porque um dia eu escutei uma frase assim, rapaz, é lógico, ele sabia que ele era Deus, ele sabia que o pai um dia ia salvar. Não é bem assim, não. Não é bem assim. Vindo viver a carta aos Filipenses toda a condição humana menos o pecado, Jesus poderia sim ter caído em tentação. Esse não tinha vindo em condição humana. Poderia. Deve ter perdido a paciência muitas vezes. Aliás, ele disse nos capítulos, né, do Evangelho: até quando vou ter que suportar os seus discípulos, os seus apóstolos, né? Porque é uma parada difícil. Um Pedro, difícil, né, por exemplo. Não é fácil, né? Não foi fácil. A primeira leitura, meus irmãos, nos apresenta a imagem então desse servo sofredor, dessa pessoa que aparece na história, como na boca do profeta. Deus lança a imagem de alguém que sofre, sem ter motivo, está nas mãos da realidade da vida, nu e cru. É chocante notar que o profeta descreve alguém sem aparência nem beleza. Não tem beleza humana, não tem nada de atrativo para a gente poder ir atrás. Não tem. Em um mundo que idolatra a perfeição, a estética, o sucesso, o ungido do Pai, o Cristo de Isaías, na primeira leitura, é aquele de quem desviamos o rosto. A imagem que o profeta coloca desse servo é alguém que não tem, de novo, atrativo nenhum. É de quem a gente passa das luzes e estou nem aí com você. Vou na sua cara, não gosto de você, não tem nada a ver comigo, não é meu parente, eu não te conheço. E às vezes essa pessoa está gritante, querendo alguém que deu menos 10 pontos. É essa pessoa, largada, na margem da sociedade. Jesus assume então sobre si as nossas enfermidades físicas e espirituais. Ele não apenas sofre por nós, mas sofre conosco. O sofrimento humano é sentido, vivido, curtido por Deus. Deus que cria o humano e que participa do sofrimento do humano. Que Deus, eis que escandalizava o judaísmo, hoje ainda escandaliza a nossa fé cristã. Como que um Deus pode sofrer dessa maneira? Cada chaga descrita pelo profeta é um espelho das nossas próprias dores, mas com uma diferença fundamental: pelas suas feridas fomos curados. Pelo sofrimento de Jesus todo mundo foi curado. Não é por nós, não é pelo pai Rafael, pelo Antônio, pelo João, pela Maria, pela mãe que sofre, pelo pai. Não. A dor de Jesus nos deu cura. É diferente. Nós podemos até ser bons companheiros, amigos, bater nas costas, ajudar, ser da comunidade, enfim. Mas nós não curamos as feridas que Jesus nos curou, da humanidade inteira. Nos preparando para a vida eterna. A carta aos Hebreus nos oferece um consolo imenso. Ela nos diz que não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer por nós. Porque na antiga aliança os sacerdotes ofereciam o tempo todo sacrifícios no altar. O tempo todo. Vamos ver esse sacrifício que nós levamos no altar. E aí havia toda aquela discriminação. Os mais pobres não poderiam oferecer nada. Lembra quando Jesus foi apresentado no templo? O primogênito tinha que ser apresentado no templo, o sexo masculino. Um par de rolos e uma pombinha. Era aquilo que os pobres poderiam levar. Nem isso às vezes tinha. Talvez vocês não tinham acesso ao templo. Não poderia oferecer sacrifício. Se você não pudesse, a sua vida era infeliz. Deus não te ama. Que coisa, né? Que imagem em que Jesus, ao longo da vida dele terrena, ele tentou arrancar essa mentalidade da religião do seu tempo. Pelo contrário, Jesus experimentou a angústia, o suor, as lágrimas. Ele dirigiu as preces e súplicas com forte clamor e lágrimas. Isso, meus irmãos, nos ensina que ser cristão não é ser imune à dor, mas é saber para onde levar esta dor. Às vezes eu falo na comunidade lá, não é porque nós somos da igreja que nós somos imunes de sofrer.
A gente não vem na igreja procurar pessoas de asa de anjo. Todos nós somos frágeis e pecadores. Por isso nós estamos aqui. O que Jesus vai dizer? Eu vim para os doentes, não vim para os sãos. Se a gente se acha que não precisa, tá bom, eu preciso, né? Jesus aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Ele transformou o porquê eu no em tuas mãos. Porque eu, Senhor, às vezes a gente se pergunta, né? Por que eu estou sofrendo tanto assim? Eu não sei o que. Nossa Senhor, segundo a tua palavra, vai dizer a mãe Jesus, nossa boca. Servo do Senhor. O Evangelho, João coloca uma imagem diferente dessa narrativa que nós tivemos. Para João, a paixão não é vista como uma tragédia, mas como uma glorificação. Em João, Jesus está sempre no controle. Pode olhar as respostas que ele dá nessa narrativa de João. Ele sempre tem uma resposta direta. Ele tem controle do que está acontecendo ali. Ele não perdeu o equilíbrio. No jardim, ele vai dizer, sou eu. E os soldados veem. Ele podia falar, deixa eu procurar. Até que eles me acham. Não, sou eu. Se é eles que vocês estão procurando, se é a mim que vocês estão procurando, deixa eles embora. Nunca que alguém vai se entregar. Quem de nós vai se entregar? Você vai fugir. Ó, estão atrás de vocês. Você vai ficar no meio da multidão e se esconder. Ok. Aí vem a passagem da Escritura que diz: não julgue que ninguém se perdesse. Ninguém. Pois bem, diante de Pilatos, ele afirma a sua realeza. Meu reino não é deste mundo. Ah, mas eu tenho poder para te libertar. Desculpa, Pilatos, meu irmão, você é rei aqui. Mas eu conheço meu pai. Sou filho do Criador. Você é da terra. E você vai acabar com todo mundo que se acaba aqui. Então, foi bem direto. Né? Lembrando que a esposa de Pilatos tinha falado: eu sonhei com esse homem esta noite. Pilatos estava bem assim, né? No fundo, ele falou: eu vou fazer de tudo para libertar esse homem, porque esse homem tem alguma coisa aqui especial aí, né? Eu não vou me relaxar diante da humanidade, porque eu sou o rei aqui, né? Diante dos meus súditos, da população, né? Ele podia se baixar, porque ele é rei, era humilhante para ele, mas que ele estava com o pezinho atrás, ele estava. Eu vou dar um jeito de libertar esse homem, né? Vou dar um jeito de libertar esse homem. Não acredito em nada disso, mas a mulher já tinha avisado: eu sonhei essa noite, tive pesadelo por causa dele. Não faça nada com ele. Ele tenta até o final, lava as mãos, né? Lava as mãos. Na cruz ele não morre por esgotamento, mas ele diz: tudo está consumado. Aconteceu o que tinha que acontecer. Vim para isso. Para João, a cruz é o trono onde Jesus reina. O lado aberto de onde sai sangue e água é o nascimento da igreja, onde jorra a misericórdia que nunca se seca. Concluo com uma frase. Ao rezarmos, meus irmãos, o Salmo 30, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, somos convidados a fazer o mesmo. Entregar não o que temos de bom, mas as nossas falhas, o nosso cansaço e a nossa esperança. Hoje, ao beijarmos a cruz, não estamos beijando um instrumento de tortura, mas a árvore da vida. Que este gesto nos comprometa a aliviar a cruz dos irmãos que ainda sofrem os calvários modernos. Os famintos, os abandonados, os injustiçados, campanha da fraternidade, os sem moradia. Silenciemos o coração. O Rei deu a vida por seus amigos, e nós somos seus amigos. Vamos ficar um instante em silêncio, pensando nessas palavras da narrativa. O que mais mexeu conosco nessa narrativa? Né? Como eu falei, sempre tem alguma palavra que toca mais a gente. A interferência de Pilatos, a negativa de Pedro, 3 vezes, né? Vamos ver onde nós nos encaixamos em tudo isso também. Né?
compartilhar com vocês, muito breve, as 7 palavras de Jesus na cruz. As 7 frases proferidas por Jesus durante a sua crucifixão, conhecidas como as 7 palavras, não são apenas lamentos de um homem em agonia, mas a síntese de toda a sua missão aqui na terra. Cada frase revela uma faceta do amor de Deus e um convite à nossa transformação. O perdão como ponto de partida. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Jesus inicia seu sacrifício quebrando o ciclo do ódio. Ele não pede justiça contra seus algozes, mas misericórdia. Isso nos ensina que o perdão cristão não depende do arrependimento do outro, mas da nossa decisão de liberar o peso do rancor. Não é fácil quem apanha. Para quem bate, esquece rapidinho. Mas quem apanha, mas a gente tem que se libertar desse peso. Porque quem bateu, né? Rezamos pela conversão desses que nos caluniam. A esperança no último instante, segundo a palavra, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Ao responder ao ladrão arrependido, Jesus mostra que nunca é tarde demais para a graça. A salvação não é conquista por um currículo de boas obras. Eu vou na igreja, eu rezo, eu sou um bom cristão, tenho direito a ir à vida eterna. Lembra a mãe dos filhos de Zebedeu? Senhor, eu te peço uma coisa, que coloque os meus filhos do teu lado. Ele falou, bom, que vocês vão beber o cálice que eu vou beber, tudo bem, o cálice é derramamento de sangue. Ainda o ser humano morre e derrama sangue. Agora, você vai colocar do lado, ele falou, já não depende de mim, do meu pai. Eu não posso garantir. Né? Ele é o caminho. Então, como quem diz, esteja comigo e não duvide. Porque ali ela põe em dúvida, né? Ela põe em dúvida. Sabe de fato confiar, se ela não tiver esse pedido. Pois bem. Isso nos ensina que o perdão, então, não depende, mas tem que se libertar do peso do rancor, né? Que nos machuca. Outra palavra, terceira palavra, o cuidado com os relacionamentos humanos. Mulher, eis o teu filho, eis aí a tua mãe. Mesmo no auge da dor espiritual e física, Jesus se preocupa com o desamparo de sua mãe. Ele estabelece a igreja como uma nova família, comunidade de fé. Ele nos ensina que a espiritualidade não nos isenta de responsabilidades e do afeto para com o próximo. Né? Outra questão muito grave no meio de nós cristãos católicos. Às vezes, porque está na igreja, acha que não precisa ajudar os outros. Cada um já faz caridade na igreja, já vou na missa mesmo, não preciso fazer mais nada. Sou padre, já estou garantido. Conversa. Nenhum de nós tem garantia nenhuma se nós não formos caritativos como Jesus. Amar uns aos outros. A última palavra, hein? Ele vai falar mal da cruz. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mistério da identidade com a dor. Quarta palavra. Meu Deus, por que me desamparaste? Neste momento, Jesus carrega o peso do pecado da humanidade, que causa a separação de Deus. Ele mergulha na nossa solidão mais profunda, para que nunca mais tenhamos de enfrentá-la sozinhos. Ele valida a nossa dor e o nosso grito de socorro. Então Jesus vai dizer, todo mundo pode pedir socorro, não tenha medo de clamar ao Pai. Né? Pedi e recebereis, batei e vos será aberto. Quinta palavra, a humanidade de Deus. Tenho sede. O Criador das águas declara sua sede. Isso reforça a realidade da sua encarnação e o seu desejo ardente pela restauração da humanidade. Ele teve sede física para que pudéssemos beber da água da vida. Sexta palavra, a obra está completa, tudo está consumado. Inclina a cabeça, descanse. Não foi um grito de derrota, mas de vitória. Em grego, a palavra tetelestai era a palavra usada para dizer a dívida está paga. Você veja, Jesus pagou nossa dívida do pecado original.
Em Jesus está todo mundo salvo, hein? Todo mundo. Até quem não crê está salvo. Mas precisa seguir. O plano da redenção foi executado com perfeição. Jesus convidou em nenhum momento. Ele poderia ter voltado atrás. Depois de tudo que ele passou, aí nós não estávamos salvos. Já pensou? Se ele volta atrás? Mas não há nada que possamos adicionar a esse sacrifício de Cristo. Ele fez tudo isso por nós. Nem mais, nem menos. Sétima palavra. Descaso da fé. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus termina onde começou, na confiança absoluta no Pai. Ele nos ensina como viver e como partir, entregando o controle de tudo àquele que é soberano. Só Deus, né? E aí mesmo sentados, eu gostaria que nós cantássemos serenamente uma voz mais leve, para cumprir essas 7 palavras. Essa última, veja, ele entrega tudo àquele que é soberano. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Essas 7 palavras, meus irmãos e minhas irmãs, é um convite para sairmos do papel de espectadores e nos tornarmos participantes desta graça. As palavras nos chamam ao perdão, à esperança e à entrega total. Assim seja. Amém. Pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor e nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, para que vossa igreja presente no mundo inteiro preserve inabalável a fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Leão, para que Deus nosso Senhor, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, para governar o povo santo de Deus. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Leão, para que Deus nosso Senhor, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja. Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo tem seu fundamento, dignai-vos escutar nossos pedidos e protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os membros da igreja, oremos pelo nosso bispo Pedro, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos pelos vossos ministros, e fazei que todos, pelo dom da vossa graça, os sirvam com fidelidade.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor e nosso Deus abra os ouvidos dos seus corações e a porta da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, por novos filhos e filhas, tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos na fonte do batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que nosso Deus e Senhor se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que unimos que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, para que lhes conceda crescer na fidelidade de sua aliança e no amor de seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizesses vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai benigno as preces da vossa igreja, que o povo da primeira aliança chegue à plenitude da redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo, que caminhando sobre o vosso olhar, com sinceridade de coração encontrem a verdade, e nós, amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa bondade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não conhecem a Deus, para que, buscando de coração sincero o que é reto, mereçam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos governantes, oremos por todos os governantes, e Deus nosso Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração para a verdadeira paz e liberdade de todos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão os corações dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém.
sofrem. Oremos, amados irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê a saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegue até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que em suas provações se alegrem com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A cruz não é apenas sinal de sofrimento, mas, sobretudo, é sinal da máxima entrega do nosso Salvador para a redenção de toda a humanidade. Vinde, adoremos. Vinde, adoremos. Eis o reino da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o reino da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Só para lembrar, vocês vão ver nas sextas, hoje é o dia da coleta dos lugares santos no mundo, né? Então toda a colaboração é bem-vinda para esses templos sagrados, católicos, espalhados pelo mundo.
fazer a sua reverência, ou aquilo que você sentir melhor, tocar a cruz, ou beijar a cruz. A imagem do Cristo crucificado. Bendita e louvada seja o céu a divina luz, e nós plantar na terra louvemos a Santa Cruz, e nós plantar na terra louvemos a Santa Cruz. Os céus cantam a vitória de nosso Senhor Jesus. Cantemos também na terra louvores a Santa Cruz. Cantemos também na terra louvores a Santa Cruz. Sustenta gloriosamente nos braços do bom Jesus, sinal de esperança e vida, no leito da Santa Cruz. Sinal de esperança e vida, no leito da Santa Cruz. Humildes e confiantes, louvemos a nossa cruz, seguindo o sublime exemplo de nosso Senhor Jesus. Seguindo o sublime exemplo de nosso Senhor Jesus. Cordeiro imaculado, por todos Deus Jesus, pagando as nossas culpas, é Rei pela sua cruz. Pagando as nossas culpas, é Rei pela sua cruz. É arma em qualquer perigo, é raio na cruz, bendita e gloriosa, o santo sinal da cruz, bandeira vitoriosa, o santo sinal da cruz. Ao povo reunido, dai graça, perdão e luz. Salvemos, ó Deus clemente, em nome da sua cruz. Salvemos, ó Deus clemente, em nome da sua cruz. Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também lá na terra louvemos a Santa Cruz, e nós também lá na terra louvemos a Santa Cruz. Os céus cantam a vitória de nosso Senhor Jesus. Cantemos também na terra louvores Santa Cruz. Cantemos também na terra louvores Santa Cruz. Sustenta gloriosamente nos braços do bom Jesus, sinal de esperança e vida, o leito da Santa Cruz. Sinal
nosso Senhor Jesus, Cordeiro imaculado, por todos morreu Jesus, pagando as nossas culpas, é Rei pela sua cruz, pagando as nossas culpas, é Rei pela sua cruz. Erra em qualquer perigo, raio de eterna luz, bandeira vitoriosa, o santo sinal da cruz, bandeira vitoriosa, o santo sinal da cruz. Ao povo aqui o grito, dai graça, perdão e luz, salvai-nos, ó Deus clemente, em nome da Santa Cruz, salvai-nos, ó Deus clemente, em nome da Santa Cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz. Tu és o sol fecundo de amor e de paz, ó cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Aumenta a confiança do pobre e do pecador. Confirma nossa esperança na marcha para o Senhor. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. A sombra dos teus braços, a igreja viverá. Por ti, de eterno abraço, o Pai nos acolherá. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz. Tu és o sol fecundo de amor
amor e de paz ao cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Aumenta a confiança do pobre, do pecador. Confia nossa esperança na marcha para o Senhor. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos
obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Pedimos, por gentileza, ao receber a Sagrada Comunhão, comungar na frente do Padre e ministros. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há
perdoastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo. Conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação neste mistério nos consagremos sempre à nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para a bênção. Que a vossa bênção, Senhor, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção eterna se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.